Querido amigo, você que está comigo nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, te desejo um ótimo dia e desejo também que a boa mensagem do Jesus de Nazaré te alcance toda a tua família e que ele possa nos mostrar uma nova forma de viver a nossa espiritualidade e também a nossa humanidade. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Nesse momento, a nossa reflexão hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo 19 até o versículo 26, que nos diz assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvintes da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eu li aqui até o versículo 26, uma leitura preciosíssima, e o que mais me impacta é esse início de igreja motivada, um início que está começando com muita alegria, com muita partilha, com um testemunho público interessantíssimo, onde a comunidade queria ver realmente o que era que estava acontecendo, por que eles conseguiam orar juntos, comer juntos, dividiam as suas necessidades financeiras, partilhavam os seus bens, e assim a igreja ia como que numa corrente de alegria, de felicidade e de boas novas, como a gente acaba de ler essas boas notícias, em que a comunidade, não somente da Fenícia, de Chipre e Antioquia, anunciavam a mensagem de salvação, de restauração, e a nova mensagem que movia o mundo agora, certamente a mensagem do Cristo. A dispersão, como nós acabamos de ler, do versículo 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Temos aqui, por conta dessa dispersão, resultou na missão muito bem sucedida entre os gentios, uma perseguição resultando em avanço missionário e o alargamento de fronteiras. E é muito interessante que esse alargamento, avanço e ultrapassagem das fronteiras do judaísmo vai resultar numa mensagem a todos, não somente para os judeus, mas também para os gentios. E nós vamos ver que isso foi acontecendo com tanto poder que resultou em muitos convertidos, tantos que a igreja em Jerusalém enviaram Barnabé para Antioquia. Eu queria falar um pouquinho sobre o perfil desse homem que estava sendo enviado da igreja
de Jerusalém para Antioquia, porque o nome Barnabé significa filho da consolação. Ele foi enviado a Antioquia, era um homem generoso que anteriormente havia vendido todas as suas posses e entregue o dinheiro à igreja de Jerusalém, como declara Atos 4:36. Fora enviado pela igreja de Jerusalém a fim de verificar e dirigir o crescimento dessa igreja radical entre os gentios. Barnabé foi o homem responsável por trazer Paulo a Antioquia e mais tarde acompanhou o apóstolo em sua primeira viagem missionária. Olha quantas coisas maravilhosas acontecendo. A igreja de Jerusalém agora estava administrando esse avanço, esse crescimento, essa divulgação da mensagem das boas novas do evangelho, porque boas notícias estavam chegando, que muitos estavam se convertendo, entre os gentios agora sendo reunidos, unidos, a nova igreja do Senhor Jesus que crescia e se ampliava. O texto vai nos dizer no versículo 23 que este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé, como diz o versículo 24, eu já li anteriormente, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então nós vamos ver aí uma série de iniciativas, porque ele não ficou só, ele vai até Tarso, traz Paulo, e ali começa então um grande discipulado, um grande acompanhamento, e Paulo e Barnabé ficam ali durante um bom período, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa palavra enche o meu coração de alegria, porque não é uma coisa simples. O que significa isso? Significa que a identidade do Cristo estava agora entre todos. Havia um reconhecimento público e eles foram chamados de cristãos. A partir desse momento, o Espírito Santo fez com que fosse ultrapassada a barreira entre judeus e gentios, fazendo de ambos um novo povo, o povo de Deus, o povo de Cristo, o povo cristão. A igreja tem agora uma identidade constituinte, não é fruto apenas de uma filosofia ou ideologia alternativa. Aqui tem uma identidade de Cristo por causa da vida exemplar dele, a visão ampliada do evangelho, quando ele disse que o mundo todo deveria ser visitado até os confins da terra, significa isso, com uma nova dinâmica espiritual para que o mundo também se tornasse muito melhor. Hoje eu me lembrei muito desse texto, porque em Antioquia, pela primeira vez, eles foram reconhecidos e chamados de cristãos. E hoje, o nome que nós levamos, não só no coração, mas também na nossa vida, nas nossas ações, no nosso dia a dia, é a vida do Cristo em nós. Como diz Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. Que seja assim hoje, nessa reflexão, que seja amanhã, que seja até a volta de Cristo, Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em nós, para a glória dele. Amém e amém. Receba um grande abraço da pastora Betinha, em nome dele. Amém.